Muito bem, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas que você vai assistir ou se vai assistir, mas a fins didáticos, a fins de revisão, trouxe mais uma aulinha de química que conversa muito com física hoje. Legal? Química e física, na realidade, se conversam o tempo inteiro. Certo? O que eu trouxe para nós hoje? Hoje eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que a parte mais importante de físico-química. Trouxe termoquímica. Termoquímica não. Termodinâmica. Mas termodinâmica, química. Legal? Aula super importante. Preciso que vocês prestem bastante atenção aí, se possível. Legal? Aula complicada. Aula que explica muita coisa. Aula realmente muito interessante, na minha opinião. E pasme, pessoal. Hoje a gente vai falar de uma coisa só a aula inteira. A aula inteira eu vou falar da primeira lei. Da primeira lei da termodinâmica. E do que fala a primeira lei da termodinâmica? Bom, a primeira lei da termodinâmica, ela fala sobre conservação de energia. Então eu tenho um sistema. Importante, né? Antes de eu começar a falar realmente da primeira lei, eu gostaria de introduzir alguns conceitos que eu não sei se todos que vão assistir sabem, né? Mas é o conceito de sistema, é o conceito de vizinhança e é o sistema de universo. E é o conceito de universo. O que vem a ser o sistema, né? O sistema é seu objeto de estudo. É toda a porção do universo que você vai analisar para fins acadêmicos, para fins de estudo. O sistema é toda a região, todo o objeto de estudo do universo. Legal? Ele é separado por vizinhança, ele é separado da vizinhança por um negócio chamado fronteira. E o que vem a ser vizinhança? Vizinhança é tudo aquilo que interage com o sistema. Por exemplo, em uma reação, se eu tiver com um sistema aberto, tudo aquilo que reage com o sistema, com o meu sistema, que é meu objeto de estudo, que é onde está acontecendo a reação, o que interage com o meu sistema vai ser o ar atmosférico, por exemplo. Certo? E o universo? O universo é sistema e vizinhança. Inclusive, quando a gente for falar de entropia, eu vou definir para vocês que a variação de entropia do universo é a variação de entropia do sistema mais a variação de entropia da vizinhança. Então, o universo é todo o sistema mais a vizinhança. Legal? É onde acontecem as interações. E sobre o sistema, existem sistemas que são denominados abertos, existem sistemas que são denominados fechados, existem sistemas que são denominados isolados. Um sistema isolado é aquele sistema que não vai trocar calor nem energia com a vizinhança. Vai trocar calor e energia? Não, perdão. Não vai trocar calor nem matéria com a vizinhança. Um sistema fechado, ele vai permitir apenas troca de calor, apenas troca de energia com a vizinhança. E o sistema aberto, ele vai permitir tudo. Você pode trocar calor e pode trocar matéria com a vizinhança. Certo? Então, falando agora da primeira lei, eu tenho um sisteminha. E esse meu sistema, ele tem uma energia guardada, uma energia acumulada, denominada U. E para essa energia guardada, para essa energia acumulada, a gente vai dar o nome de energia interna. E o que acontece é que o conceito de energia interna, ele não é muito bem
compreendido muitas vezes, que vem a ser energia interna. Bom, tem o pessoal que fala, a variação de energia interna é lambda sobre 2 vezes N vezes R vezes delta T. Isso é uma fórmula, não é um conceito. Certo? Energia interna, na realidade, ela é a soma de todas as energias potenciais, mais todas as energias cinéticas de um sistema. E quantas energias cinéticas? Nós temos de 3 tipos. Existem as energias cinéticas de rotação, existem as energias cinéticas de translação, que está muito associada à temperatura. Lembra que temperatura para gases é uma medida da energia cinética média de translação, certo? E existem energias cinéticas de vibração. Quanto às energias potenciais, também temos de 3 tipos. Existem as energias potenciais ligadas às forças intermoleculares. Então elas podem ser íon-dipolo, elas podem ser dipolo induzido, elas podem ser dipolo-dipolo, podem ser ligações de hidrogênio. E se as forças forem predominantemente eletrostáticas, se forem distribuições de carga, a gente pode chamar, se tiver um dipolo temporário gerando um dipolo permanente, a gente pode falar então que essas forças intermoleculares são dadas tipicamente para gases como forças de Van der Waals, dipolo temporário, ou forças de dispersões de London. Legal? E se a gente tiver... Existem também energias potenciais ligadas às ligações interatômicas, às ligações químicas. Podem ser ligações iônicas, podem ser ligações covalentes, podem ser ligações metálicas se eu tiver um mar de elétrons. E existem energias potenciais associadas a núcleo e eletrosfera. Certo? Então a energia interna é nada mais nada menos do que todas as energias potenciais somadas a todas as energias cinéticas. Isso é energia guardada, isso é energia interna de um sistema. Certo? E aí, existem fundamentalmente 2 formas de variar a energia interna. Ou você troca calor, ou você troca trabalho. Calor, que a gente vai falar que é a letra Q. Trabalho, que a gente vai denominar pela letra W, ou tal, né? Você pode fazer o tal, né? Isso aqui também é trabalho. Legal? Eu vou usar o W que eu acho mais fácil. Então, ou você troca calor, ou você troca trabalho para variar a energia interna. E aqui nasce o que é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz fundamentalmente que a variação de energia interna pode ser dada por Q mais W. Certo? Então, se a primeira lei diz que só existem 2 maneiras de variar a energia interna, ou trocando calor ou trocando trabalho, eu gostaria de fazer uma análise mais analítica com vocês aqui. Se por acaso, o calor trocado for 0, se o trabalho for 0, implica que a variação de energia interna é o próprio calor trocado na reação. Legal? E sobre isso a gente tem 2 tipos de calor que podem vir a ser trocados, que podem vir a acontecer. Existe o calor que é liberado e existe o calor que é absorvido. Se o calor é liberado, pense em reações exotérmicas. Em reações exotérmicas, lá na aula de termoquímica, eu falei para vocês que quando a gente tem o calor liberado, quando a reação é exotérmica, o ΔH é negativo. Pois bem, esse calor liberado ele vai ser à custa de perda de energia interna. Portanto, o calor liberado ele vai ser negativo, que não é uma surpresa para nós. Certo? E se eu tiver um calor absorvido, eu vou acumular energia interna, a custa de ganho de energia interna, são reações endotérmicas. Eu vou ter um calor absorvido,
portanto positivo. Certo? E se por acaso, se o calor for zero? Bom, então a variação de energia interna ela vai ser dada fundamentalmente pela troca de trabalho, né? Legal. E existem dois tipos de trabalho também. Existe o trabalho realizado e existe o trabalho recebido. E o que é um sistema realizar trabalho? Bom, pensa num sistema gasoso. O sistema realizar trabalho é ele expandir. E se ele expande, isso acontece à custa de perda de energia interna também. Portanto, o trabalho realizado, para nós aqui na química, ele é um trabalho negativo. E se o trabalho é recebido, a vizinhança agindo contra o sistema, se é um trabalho de contração, isso acontece à custa de acumulação de energia interna. Portanto, para nós aqui na química, o trabalho recebido, ele é positivo. Legal? Só uma observação. Pô, Brunão, isso aqui é medido em joules, não é? Isso também. É a mesma coisa? Não, com certeza não. Certo? Calor é energia em trânsito. Calor é uma energia que transita desde o corpo desde o corpo mais quente até o corpo mais frio. Trabalho é uma energia que se manifesta em deslocamento de massa. Mesmo que eles sejam medidos na mesma unidade que é em joules, eles não são a mesma coisa. Tá? E que mais? O que eu posso dizer para vocês aqui é que a pessoa acaba de perceber que aqui a gente está uma coisa que não estamos acostumados. Aqui tudo bem, a gente está acostumado. Lá em termoquímica a gente viu reações exotérmicas e endotérmicas. Mas aqui o trabalho realizado ser negativo e o trabalho recebido ser positivo era só uma mudança de referencial. O referencial da química é diferente do referencial da física. E é engraçado, porque na física, o trabalho realizado, ele é chamado de trabalho motor. Não sei se vocês já estudaram dinâmica. E ele é positivo. E o trabalho recebido, ele é chamado de trabalho resistente. O trabalho recebido é chamado de trabalho resistente. Ele é negativo. E a física escreve a primeira lei assim, ó. E aí se eu passo o trabalho, melhor, né? Matematicamente correto. Se eu subtraio o trabalho dos dois lados da equação, a física escreve a primeira lei como a variação de energia interna é Q menos W. Olha aqui como a gente escreve na química. Tá? É só uma mudança de referencial. Não vai me dizer que física e química dizem coisas contrárias. Não, física e química dizem a mesma coisa de maneiras distintas. Tá bom? Só uma observação. A gente está em aula de química. E o que eu gostaria de dizer para você é que sobre o trabalho, só vai haver trabalho se eu tiver variação de volume. E para haver variação de volume eu preciso de ou expansão ou de contração. E para isso acontecer eu preciso de um sistema que seja compressível. E para o sistema ser compressível a gente fala fundamentalmente, na realidade, a gente está falando de um sistema gasoso. A gente vai falar de gás. Porque líquidos e sólidos são praticamente incompressíveis. A variação de volume é muito pequena, que chega a ser desprezível. Aqui para nós, tá? Então, como a gente vai falar fundamentalmente de gás, é disso que eu gostaria de conversar aqui com vocês agora. Eu vou falar então agora do cálculo do trabalho. Como é que funciona aqui, né? Eu tenho um sistema gasoso
tem o sistema gasoso. Espera aí que tá ridículo. Pronto. Aqui tem um êmbolo. E aqui tem meu gás. Esse gás, ele ocupa inicialmente um volume V0. E aí eu vou expandir esse gás, eu vou realizar trabalho. E aí eu vou ter um deslocamento ΔX. E se a área de seção transversal do meu êmbolo, do meu sistema é S, então eu vou ter um volume final VF. E como é que calcula o trabalho aqui? Bom, em primeira instância, o trabalho ele é força vezes deslocamento. Nosso deslocamento é ΔX. O que eu vou fazer é dividir a força pela nossa área de seção transversal e vou multiplicar o nosso deslocamento pela área de seção transversal. Dividir e multiplicar por um número não altera em nada, né? Porque na realidade isso aqui dá 1. Tá? E aí o que vai acontecer? Força sobre área é pressão. Deslocamento vezes variação de volume vezes área. Deslocamento vezes área é variação de volume. Então a gente escreve que o trabalho é P ΔV. Claro, se eu tiver a pressão constante. Mas não é aqui que eu quero chegar com vocês. Porque se o trabalho é realizado, ele é negativo. E variação de volume é positivo. Eu estou expandindo. Se eu estou expandindo, a nossa variação de volume é positiva. Mas eu falei aqui em cima para vocês, no nosso referencial da química, que o trabalho é realizado se o trabalho é de expansão, ele é negativo. Então, para uma coisa positiva dar uma coisa negativa, é porque ele tem que ser multiplicado por outra coisa negativa. Faz sentido? Então, na realidade, a gente não vai usar a pressão interna. A gente vai adotar a pressão externa. O nosso referencial vai ser sempre baseado no referencial da pressão externa. Então, para nós aqui na química, o trabalho é menos a pressão externa vezes a variação do volume. Sempre a gente vai usar isso. Isso é muito importante, põe no coração. E é nóis. Só existe um único caso que você vai usar a pressão interna como referencial para o cálculo do trabalho. Um único caso. Se você quer usar a pressão interna para o cálculo do trabalho nesse referencial, é porque você tem o firme propósito de errar a questão. Quer errar a questão? Usa o referencial da pressão interna. Certo? E é claro, essa pressão externa tem que ser constante. É nóis. Pô, e se a pressão externa for diferente de constante, se ela variar? Ah, boa pergunta. Se a pressão externa varia, aqui eu tenho um sistema de coordenadas. Aqui está a minha pressão externa. Aqui está o meu volume. E aí o nosso gráfico ele vai fazer algo do tipo assim. Aqui está tipicamente o volume inicial e aqui está tipicamente o volume final. E o que acontece é que a pressão não é mais constante. E para eu fazer o cálculo do trabalho aqui, eu tenho que pegar... Finge que isso é um retângulo, tá? Isso aqui é um retângulo. Legal? Eu tenho que pegar variações de volumes tão pequenas, que a pressão aqui nesse ponto é constante. Mas aqui nesse ponto já não é mais.
Então eu vou pegar variações de volumes tão pequenas, variações de volumes infinitesimais, em que pontos não vão ter a mesma pressão. A pressão está variando. Legal? Se essa pressão está variando, a gente vai falar que quer calcular o trabalho com a pressão variando? Legal. Calcula a área embaixo desse gráfico de retângulos com bases infinitesimais de variação de volume. Isso aqui vai ser a nossa área. E eu vou dizer para você que a área é numericamente igual ao módulo do trabalho. Por que em módulo? Porque o que vai mandar no sinal vai ser se o trabalho é recebido ou ele é realizado. Um é mais, outro é menos. Quer calcular a área debaixo desse gráfico para você fazer o cálculo do trabalho quando a pressão varia? Então você vai ter que fazer falar que o trabalho ele é o oposto da soma de todos os retângulos de bases infinitesimais. Certo? Esse é o cálculo integral. Você tem que fazer a soma de todas as áreas em que a pressão varia com retângulos de bases infinitesimais. Aí você calcula o trabalho. Legal ou não? E sobre isso, eu já gostaria de falar que aqui a gente está falando de química. Eu não estou falando de matemática, não viaja, gente. Ah, Brenão, eu quero fazer que a pressão externa seja o seno hiperbólico do volume. Por quê? Não faz sentido. Tudo bem que a integral disso é legal de fazer. Eu sei que a matemática é legal, mas a gente não está falando de matemática. A gente está falando de coisas que acontecem na realidade. A gente está falando de química. Ah, eu quero falar que a pressão externa é E elevado ao volume vezes seno hiperbólico do volume sobre o volume ao quadrado menos o volume V. Não faz sentido, não tem o menor sentido, não viaja. Isso é química, são coisas que acontecem na realidade. A integral disso é belíssima, mas não tem sentido químico, tá bom? E aí, uma situação real, porque essa que eu acabei de estipular é irreal, é quando eu tenho a expansão, vou até mudar a cor, isotérmica de um gás ideal. De um gás ideal. Expansão isotérmica de um gás ideal. Então tá aí, nosso sistema de coordenadas. Cadê ele? Tá aqui. Tá aí. Aqui eu tenho a pressão externa. Aqui eu tenho o volume. E aí eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra aqui, ó. Isotérmica. Para a expansão ser isotérmica, eu preciso que a temperatura se mantenha a mesma. É o que a palavra está dizendo. E para a temperatura se manter a mesma, eu tenho que pegar esse sistema gasoso aqui, ó, e eu tenho que puxar esse êmbolo para cá, expandindo, o mais vagarosamente possível. Eu tenho que puxar esse êmbolo mais devagar que eu conseguir, o mais paulatinamente. Eu tenho que puxar esse êmbolo paulatinamente. Por quê? Toda vez que você expande, toda vez que um gás se expande muito rápido, ele esfria. É o princípio do desodorante, mesmo que seja uma transformação adiabática e não isotérmica, o princípio é o mesmo. Você está expandindo um gás muito rápido, o desodorante é gelado, vai queimar a pelinha. Tá bom? Toda vez que você expande um gás muito rápido, ele esfria.
Então, para ser isotérmico, eu tenho que puxar paulatinamente, muito devagarzinho. E se eu estou puxando muito devagarzinho, eu vou ter o que a gente chama de sucessão de estados quase estáticos. Tá? Então o êmbolo não acelera, eu não tenho aceleração. E se não tem aceleração, a força de dentro é igual à força de fora. A resultante é zero. E se a força resultante é zero, a pressão externa ela vai ser igual à pressão interna, que eu vou chamar de P, que vai ser NR T sobre V, já que obedece à equação de Clapeyron, porque é equação de gás ideal, obedece à equação de Clapeyron. Tá bom? E se a pressão interna é igual à pressão externa, o que a gente vai ter aqui fundamentalmente é uma hipérbole equilátera. Tá? Aqui eu tenho o volume V0, aqui eu tenho o volume final. Quer calcular a área? Quer calcular o trabalho? Calcula a área embaixo do gráfico. Como é que é? É o oposto da soma de todos os retângulos de base infinitesimal, em que a pressão varia, só que em relação ao volume. E aí, eu vou substituir a pressão externa por isso. Então eu vou ter que o trabalho é menos a integral, desde o volume inicial até o volume final, de nRT sobre V. De nRT sobre V. dV. E agora, vê se você concorda comigo. Se é isotérmico, a temperatura é constante. Aqui é o R, constante universal dos gases perfeitos. E o número de mols não varia, o que sobra é uma primitiva, uma integral primitiva, de 1 sobre x dx, que é igual ao logaritmo neperiano do módulo de x. Tá? Então, se tudo isso sai na integral, o que sobra é uma primitiva de 1 sobre v dv. Desde quando? Desde o volume inicial até o volume final. Então vai ser o ln do volume. Não faz sentido eu pôr o módulo, porque volume negativo é besteira. Avaliado desde o volume final até o volume inicial. Desde o volume inicial até o volume final. E como é que funciona isso aqui? Isso aqui são chamados limites de integração. Eu pego essa função, faço para o volume VF. Pego essa mesma função, faço para o volume V0. E pelas propriedades dos logaritmos, quer saber qual que é o trabalho numa expansão isotérmica de um gás ideal? É menos nRT vezes o ln do volume final sobre o volume inicial. Pronto. Está aqui o cálculo do trabalho numa expansão isotérmica. Tá bom? E agora eu gostaria de retomar com vocês um conceito que a gente teve lá na aula de termoquímica. Se você não assistiu, assista. Na nossa aula de termoquímica, eu trouxe o conceito de entalpia para vocês. E eu defini a entalpia, e eu vou definir de novo, como o calor. Vamos colocar em linguagem matemática, vai. Entalpia é definido como o calor potencial de um sistema. O que é esse calor potencial, Brenão? É o calor que pode vir a ser liberado após se esgotarem todas as possibilidades de liberação de calor. Quer calcular a entalpia? Calcula o calor que pode vir a ser liberado após se esgotarem todas as possibilidades de liberação de calor.
Só que a entalpia, o ser humano definindo a entalpia dessa forma, ele cria uma grandeza que ele não consegue medir. Por quê? Porque não tem como você medir toda a energia que pode vir a ser liberada após esgotarem todas as possibilidades de liberação de energia. Lembra que a energia interna é a soma de todas as energias potenciais mais as cinéticas. Mesmo que você zere as energias cinéticas, você está fortalecendo as energias potenciais. Tá? Então não tem como você zerar. Mas vamos fingir que dá. Então eu tenho um sistema inicial, que a energia inicial é U, a pressão externa é P e o volume inicial é V. E aí o que eu quero fazer é zerar a energia interna dele, que já é uma impossibilidade prática, não tem como eu fazer isso. Então a energia interna vai ser U, a pressão externa vai ser P e o volume vai ser V. Então é isso que eu fiz com o meu sistema. E para isso acontecer, eu tive um calor liberado U. Por quê? Agora é 0, antes era 1. Então eu liberei U de calor. Tá bom? E aí a pessoa vira para mim e fala: pronto, Brenão. Agora você zerou todas as possibilidades de liberação de calor, porque a energia é 0. Não zerei, não. O que eu posso fazer é pegar um sistema e comprimir ele. Se eu comprimo, é a vizinhança agindo sobre o sistema. Eu tenho um trabalho que é recebido, portanto positivo. E aí o que acontece fundamentalmente é que eu vou ter um sistema em que a energia, a pressão externa é P. O volume agora, eu estou zerando o volume, estou comprimindo ele. O volume agora é 0. E para a energia ser 0, eu tive que realizar um trabalho, eu tive que ter um trabalho recebido, que ele vai ser dado por PV. Tá? Então a minha energia interna vai ser dada por PV. E aí eu tive que absorver um calor, né? Eu tive um calor absorvido, dado por PV, que é dado pelo trabalho. Então, agora sim, o volume é 0 e eu quero que a minha energia interna seja 0. Pronto, isso pode acontecer trocando calor. E aí eu vou ter um calor liberado dado por PV. E aí o que vai acontecer é que a pressão externa vai continuar sendo P. A energia interna final vai ser 0, o volume final vai ser 0. E aí o que acontece é, quer medir a entalpia? Tá. Mede todo o calor que pode vir a ser liberado após esgotarem todas as possibilidades de liberação de calor. Tá bom. Então a entalpia vai ser U, que eu liberei aqui, mais PV, que eu liberei aqui. Certo? Tá aí, uma das equações mais importantes de toda a termodinâmica. E aí, partindo desse princípio, eu gostaria de analisar isso com vocês. Ó, vou deixar aqui anotadinho. A entalpia é U mais PV. E eu vou dizer que eu tenho uma reação genérica de reagentes dando produtos. E aí o que acontece fundamentalmente? Os reagentes eles têm uma energia guardada chamada entalpia dos reagentes. Os produtos têm uma energia guardada chamada entalpia dos produtos. Tá? Então, numa reação genérica, H dos reagentes vai ser U dos reagentes mais P dos reagentes vezes V dos reagentes. A entalpia dos produtos vai ser U dos produtos mais P dos produtos vezes V dos produtos. E aí o que eu quero fazer é a de cima menos a de baixo.
Então vai aparecer H dos produtos menos H dos reagentes. E vai aparecer U dos produtos menos U dos reagentes. E se a pressão dos reagentes é igual à pressão dos produtos, que é igual à pressão P, que é constante, porque eu estou falando da mesma reação, então eu vou ter P, que multiplica volume dos produtos menos volumes dos reagentes. Isso aqui eu vou chamar de ΔH. H final menos H inicial. Isso aqui eu vou chamar de ΔU. U final, U inicial. Isso aqui eu vou chamar de ΔV. Volume final menos volume inicial. Tá? E aí surge um conceito muito importante, que é o conceito de função de estado. Função de estado. Pô, Brenão, define para mim, não sei o que é a função de estado. Função de estado é uma grandeza. Função de estado é uma grandeza que só depende dos seus estados. Final e inicial. E independe dos seus estados intermediários. Independe do caminho até chegar nos estados finais e iniciais. Tá? Então vai ser algo do tipo, generalizando, ΔX é x final menos x inicial. E aí eu gostaria de dizer que existem 4 grandezas na termodinâmica que a gente precisa saber que são funções de estado. A primeira delas é a entalpia, a segunda é a energia interna, a terceira é a entropia e a quarta energia é livre de Gibbs. Tá aí, as 4 funções de estados que nós vamos estudar na termodinâmica. Essas duas a gente ainda não sabe o que é. Tá? E aí então eu posso escrever isso aqui assim. Uma equação muito, mas muito importante é o que eu vou escrever agora. ΔH é ΔU mais P ΔV. Oh, caramba. ΔH é ΔU mais P ΔV. Isso aqui é muito importante. É uma equação incrível de conservação de energia. Tá? Então vamos lá. O que acontece é que, como a gente está falando fundamentalmente de gases, e aí eu tenho isso aqui, ó, esse produto, ele vai ser fundamentalmente falado sobre gases, porque lembra que eu te falei que líquidos e sólidos são incompressíveis? A variação de volume é quase zero, é muito pequena. Pois bem, então esse produto P∆V, eu vou dizer que ele é de maneira aproximada a variação do número de mols de gás vezes R vezes T. Tá? E aí o que sai daqui é que, olhando para cá e olhando para esse produto, eu vou pegar isso aqui e vou substituir. Mas lembra que P∆V é trabalho. Então o primeiro resultado disso é que trabalho é menos ΔN de gás vezes R vezes T. E o outro resultado disso, outra consequência disso, é que a variação de entalpia é a variação de energia interna, mais a variação de N de gás, vezes R vezes T, uma aproximação linda. Tá aí, gente. 2 outras equações incrivelmente importantes, que na realidade são
mais usadas do que essa em exercícios. Tá? E aí, eu gostaria de fazer um raciocínio com vocês agora. Uma coisa maravilhosa é que, olhando para cá, a gente sabe que isso aqui está a pressão constante. Pô, Brenão, fazer uma reação a pressão constante e a volume constante é diferença? É diferente? Tem diferença? Mas, pessoal, não é uma diferença, é a diferença. É, assim, uma coisa incrível. Vamos lá. A pressão constante, primeiramente. Pressão constante. Pô, Bruno, eu não quero deixar a pressão constante. Tá. Primeiro vamos fazer a pressão constante, depois eu te explico porque você quer deixar a pressão constante, tá? Então eu tenho aqui isso aqui. ΔH é ΔU mais PV. E aí, eu tenho que lembrar que ΔU é Q mais W. E que W é menos P ΔV. Então eu vou substituir esse aqui por Q menos P ΔV. Da primeira lei. Da primeira lei, ΔU é Q mais W. E trabalho é menos P ΔV. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir esse ΔU. Então ΔH vai ser Q menos P ΔV mais ΔV. Mais P ΔV. P ΔV com P ΔV corta. E aí você quer saber quem que é a variação de entalpia? Legal. Então se você quer saber quem que é a variação de entalpia, você vai dizer que é o calor trocado à pressão constante. Isso é a variação de entalpia. E se eu tiver volume constante, Brenão? Pô, se eu tiver volume constante, vai ser assim, ó. Agora eu vou usar a primeira lei. Não sei porque eu copiei de volta. Agora eu vou usar a primeira lei, que ΔU é Q mais W. Se ΔU é igual a Q mais W e o volume é constante, e trabalho é uma energia que se manifesta em deslocamento de massa, em expansão e contração, eu posso afirmar para você que se o volume é constante, o trabalho é zero. Então quer saber quem que é a variação de energia interna? A variação de energia interna é o calor trocado a volume constante. Top? E aí eu já gostaria de fazer uma análise disso em uma aplicação mesmo. Então, para pressão constante aqui, ó, eu tenho um recipiente e nele está acontecendo uma reação. E nessa reação ela está liberando uma energia de menos 10 kJ. Se a pressão... E como que eu faço uma reação a pressão constante, vocês sabem? Pô, existem duas opções. Ou você deixa o recipiente aberto, ou você deixa o êmbolo solto. Então, se o êmbolo está solto, e eu tenho uma reação exotérmica, eu vou ter aqui parte da energia realizada na forma de trabalho. Se eu tiver pressão constante. E o trabalho rouba parte da energia. Para quê? Para fazer expansão. Se o sistema está expandindo porque o êmbolo está solto, esse trabalho ele vai roubar 1 kJ, vai? De toda a reação. E aí é a grande pergunta. Se eu tenho uma energia de menos 10 kJ e o trabalho rouba parte da energia da reação, ou seja, 1 kJ, quanto que vai ser liberado de calor nessa reação? Por um problema de conservação de energia, o que diz a primeira lei? Conservação de energia. Por um problema de conservação de energia,
Se eu tinha 10, peguei 1, o calor liberado vai ser de menos 9 kJ. Legal? E quem que é o calor liberado à pressão constante? O calor trocado à pressão constante é o nosso ΔH. É a nossa variação de entalpia. Tá? Faz de maneira totalmente analogamente. Eu tenho o mesmo recipiente com a mesma reação, dando de energia 10 kJ. Só que agora eu estou a volume constante. Como é que eu deixo uma reação a volume constante? Eu deixo o êmbolo preso. O êmbolo não vai estar mais solto. Se o êmbolo está preso, não tem trabalho, não tem deslocamento de massa. Então eu não vou ter nada roubando parte da energia. Então o calor liberado ele vai ser de menos 10 kJ. E esse calor liberado ele é a energia interna que vai ser igual ao calor trocado a volume constante. Legal? É a variação de energia interna, que é igual ao calor trocado a volume constante. Muito bem. Só que a gente tem que trocar uma ideia muito, mas muito necessária, cara. Essa equação que eu acabei de pintar de verde, ela não é uma equação matemática que você vai colocar num caderno de fórmula, que você vai colocar num bisuário e vai sair trocando valores. Ela não é uma expressão para ser tratada como uma expressão tipicamente matemática. A gente tem que entender ela de maneira química, a gente tem que entender o que está acontecendo. A gente tem que lembrar que a termodinâmica ela nasce num contexto de revolução industrial. Então você tem a máquina a vapor, você tem a locomotiva do trem. E aí existem duas situações. Ou eu prendo o êmbolo, e o trem está parado, porque não deixa o pistão se mover. E aí toda a reação química ela libera energia na forma de calor. E a caldeira esquenta pra caramba. Ou eu solto o êmbolo. Aí o pistão começa a se mover e toda a reação de combustão do carvão faz com que a caldeira se esquente bem menos. Por quê? Porque parte da energia liberada pela reação está sendo usada para fazer o trem andar, para fazer trabalho, para deslocar uma massa. Tá bom? Então eu não posso dizer nunca, mas nunca, que o calor trocado a pressão constante é igual ao calor trocado a volume constante. Isso é completamente diferente. Uma das situações rouba parte da energia e a outra não. Tá bom? Essa é uma primeira análise que você tem que entender. De toda a parte da aula, eu acho que isso aqui que eu acabei de escrever deve ser a parte mais importante. Tá? E o que acontece é que eu estou muito perto de deduzir uma equação muito importante da termodinâmica. Que, na realidade, ela é deduzida na física, né? Não sei se você já viu ela, né? Ô, Brandão, e se eu tiver o aquecimento de um gás ideal? Se você tiver o aquecimento de um gás ideal, a gente vai seguir fundamentalmente essa equação. A variação de entalpia é a variação de energia interna mais P ΔV. Só que, quem é a variação de entalpia? É o calor trocado a pressão constante. Quem é a variação de energia interna? É o calor trocado a volume constante. E quem é P ΔV?
P ΔV, a gente disse que como a gente está falando predominantemente de gases, ele pode ser de maneira aproximada a variação de N de gás vezes R vezes T. Só que a única coisa que vai variar aqui, se eu estou só aquecendo, se não tem reação, se eu estou só aquecendo, não tem reação, eu estou esquentando bacana, a única coisa que vai variar é a temperatura. Então isso aqui, a única coisa que vai variar aqui vai ser a temperatura, se eu estou só esquentando. O número de mols de gás não vai mudar. Vezes R vezes ΔT. Quem é o calor trocado à pressão constante? É o número de mols vezes a capacidade calorífica molar à pressão constante vezes ΔT. Quem que é o calor trocado a volume constante? É o número de mols vezes a capacidade calorífica molar a volume constante vezes ΔT. Mais NR ΔT. Se você não entendeu nada disso, da calorimetria a gente sabe que é MC ΔT. Legal? E aí eu vou dividir pela massa molar e multiplicar pela massa molar. E aí, M sobre massa molar, na realidade, massa sobre massa molar é número de mols. C vezes M, vou multiplicar por M, é capacidade calorífica molar, vezes ΔT. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. E aí o que acontece aqui, Brenão? Aí é uma chuva, é uma festa, né? N corta, N corta, N corta. Won. Tudo corta, porque está em tudo. E aí a gente tira daqui uma das equações mais lindas já feitas. Uma das equações feitas por um físico muito interessante. A gente tira a relação de Mayer. R, e é isso que sobrou, né? Então, capacidade calorífica molar a pressão constante vezes a capacidade calorífica molar a volume constante é a constante universal dos gases. Isso recebe o nome de relação de Mayer. Perdão, pessoal, deu uma parada ali porque a caneta desconectou. E aí eu não estava conseguindo escrever, só mexer ela. Deu uma bugadinha aqui. Tá? Relação de Julius Roberts von Mayer. Tá? É uma equação que permite calcular a pressão, a constante universal dos gases, que é um valor notável, né? E o que está escrito aqui, Brenão? Pô, esquece que aqui está acontecendo uma reação e que aqui está acontecendo uma reação. Eu só tenho gás aqui dentro de um recipiente e eu vou esquentar. Se eu tenho volume constante, todo esse gás ele vai ser aquecido. Ele não vai se expandir, porque o trabalho é negativo, o trabalho é igual a zero se o volume é constante. Então ele vai ser menos resistente ao aumento de temperatura. Tá? E aqui, como há deslocamento de massa, como o gás se expande, como tem um trabalho que rouba parte da energia, então se eu esquento aqui, esquece que tem reação, se eu esquento aqui, parte desse calor vai ser liberado na forma de trabalho. Então ele é mais resistente ao aumento de temperatura. Por isso que a capacidade calorífica molar a pressão constante é maior do que a capacidade calorífica molar a volume constante. Tá bom? E é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Dei uma acelerada porque está na hora do almoço, já estou com fome. Tá bom? Volta o vídeo, pode me mandar perguntas. Não tenha vergonha. Eu não estou aqui para ajudá-los e para fixar também, né? Certo? Um grande abraço. Aqui se encerra tudo o que você precisa saber da primeira lei. Falou!